Olá galera, tudo bem? Mais uma vez, eu, Biro, estou aqui com você na nossa aula da Sala do Saber. E você sabe muito bem, mas não custa lembrar e não custa também solicitar, né? Você que nos acompanha aqui pelo YouTube, se inscreve em nosso canal, curte a nossa videoaula, comenta, compartilha, porque ao fazer isso você colabora para o nosso trabalho e ao mesmo tempo você fica recebendo as nossas novidades, notificações, que tem muita coisa gostosa e boa aparecendo por aí. Lembrando que aqui na sala é aula de verdade, é conteúdo de verdade, ok? Legal? Vamos lá então. Nesse nosso terceiro vídeo, eu quero dizer alguma coisa importante para você. Talvez seja um dos vídeos mais longos e ao mesmo tempo vou tentar ao máximo, né, segurar o meu reggae, que eu me empolgue e eu vou e eu falo, etc. Tu já sabe, né? Mas eu quero lembrar o seguinte, aqui é um vídeo de transição para a última parte, que é o nosso próximo vídeo, o nosso último vídeo, né? Por que ele é transição? Porque a partir de agora eu entro em idade moderna. Só que para entrar em idade moderna eu preciso entender o que era antes e o que vai ser, né? Então, no caso aqui, em idade moderna, a gente passa a tê-la como consequência da sociedade do Renascimento. Você deve lembrar que o Renascimento ele surge no século XIV na Europa, em especial nas cidades italianas, porque as cidades italianas eram berço do comércio marítimo. Ok. As cidades italianas eram um berço do comércio marítimo, porque havia ali uma burguesia pujante. Biro, você não falou burguesia na aula passada. É claro que eu não falei, meu querido. Eu precisava criar elementos para chegar aqui. A burguesia, embora ela tenha sido muito forte e ela tenha sido responsável pela ocorrência do Renascimento, que ocorre no século XIV, a burguesia surge após as cruzadas, né? Quando lá, lembrem que eu comentei na semana passada, no vídeo passado, os cristãos vão tentar recuperar Jerusalém da mão dos muçulmanos, tomam um cacete, um sacode, tipo, volta assim, tipo, meu, você saber o caminho de casa, e aí a gente vai ter uma retomada do comércio na Europa medieval feudal. Aquilo que eu tentei fazer subindo na cadeira como baixa idade média. E a burguesia, ela lentamente surge, e o surgimento da burguesia vai colaborar para que o mundo medieval e europeu desse momento começasse mais a se aglutinar no espaço urbano e também começasse lentamente a procurar elementos que repensasse a vida. Né? Se a Idade Média é um período onde, segundo os professores de história, a igreja era grande senhora feudal, a burguesia, que não é ateísta, que não é agnóstica, que não é nada disso, que é sobretudo cristã, quer criar mecanismos e pensar em situações onde ela consiga encontrar saídas para ter ou uma liberdade econômica, ou uma liberdade de mentalidade, ou uma liberdade política, que é o que lentamente acaba acontecendo, e a base disso vai ser o humanismo, que vai dar origem ao Renascimento. Então o Renascimento surge praticamente no século XIV, que é o último século inteiro da Idade Média, né? Século XIV, 1301 a 1400, porque afinal 1453 é o fim da Idade Média, então não é um século inteiro, né? Pouco mais da metade de um século. O Renascimento se inspira nos valores, volta aqui para mim, meu lindo cameraman, meu maravilhoso cameraman. O Renascimento busca o passado greco-romano para ter um olhar do presente. E qual era o presente? Uma mentalidade, né, no caso em especial, cristã. E o cristianismo refuta essas concepções greco-romanas de liberdade do indivíduo. Então o Renascimento faz renascer ideias antigas, né? Nascer ideias que foram abandonadas, especialmente a concepção de valorizar a individualidade, que é o individualismo, colocar o homem como centro das preocupações, que é o outro antropocentrismo. E uma coisa que é muito importante, amados, o Renascimento não é um movimento ateu. O Renascimento não é um movimento anti-Deus, anti as pessoas crerem alguma coisa. O Renascimento é um movimento que procura, dentre outras coisas, colocar o homem como protagonista da história. Então, muitos renascentistas eram religiosos, que pensavam, né, a ideia do texto sagrado à luz de um Deus que escreve para que o homem assuma um papel na história. Né? No século XIV
no século XV, ou seja, entre 1400 e 1500, o Renascimento se expande para outros países, em especial Portugal e Espanha, e no século XVI o Renascimento chega em países como Inglaterra, Holanda, Alemanha. Tá? Mas uma coisa que é muito importante sobre o Renascimento. Foi dentro do Renascimento que alguns eventos históricos aconteceram. O primeiro deles, né, aquele que vai ser fundamental para a gente pensar, que é o início das grandes navegações. Quando? 1415, quando Portugal conquista Ceuta, no norte africano, né? E isso dá origem ao contorno do território da África, ok? Depois de 1415, que Portugal faz isso, lembra das minhas mãos, né? Certamente na sua mão aí, você vai lembrar que esse segundo dedo aqui é o Império Bizantino. O Império Bizantino era um ponto, era um lugar de encontro de comerciantes marítimos da Itália, lembrando a vocês, Itália, berço do Renascimento, havia uma burguesia que exercia o comércio marítimo, e essa burguesia italiana, ou os comerciantes italianos, navegavam até o Império Bizantino, chegavam em Constantinopla, capital do Império Bizantino, e ali compravam produtos oriundos da Índia. Então os italianos iam lá, chegavam nos portos de Constantinopla, comprava, abastecia as suas embarcações, voltava para a Península Itálica e redistribuía para a Europa. Ou seja, aumentando um conhecimento, né, na sociedade europeia de produtos indianos e ao mesmo tempo enriquecendo os próprios comerciantes italianos e a própria Itália. Né? O que acaba acontecendo? Né? No ano 1453, o Império Bizantino, eixo entre italianos e a Índia, foi conquistado pelos muçulmanos. Isso sinaliza o fim da Idade da Idade Média e o começo da Idade Moderna. Mas, na verdade, a conquista está dentro do Renascimento. Né? Por que eu coloco isso como só um ponto? Porque, na verdade, a conquista do Império Bizantino sinaliza a queda definitiva de uma herança política romana. Ok? Ainda no século XV, um cara chamado Gutenberg, no ano 1460, ele cria um negocinho chamado imprensa. E a imprensa foi fundamental porque ela acabou disseminando a Bíblia na Europa. Biro, você acabou de falar que o Renascimento foca o homem como centro e você está colocando a Bíblia do Gutenberg na imprensa como elemento fundamental? É claro, meu querido, quer dizer que agora a Bíblia está chegando na casa do fiel, que vai ler a Bíblia traduzida do seu idioma, e a autoridade do texto bíblico passa a ser agora interpretada e até questionada pelo fiel. Quer dizer que a Bíblia deixa de ser monopólio do clero e agora vai ser monopólio pertencente ao indivíduo. Olha o indivíduo, né, lendo as escrituras, né, determinando e pensando a livre interpretação da fé cristã, que vai ter uma influência daqui a pouquinho para a gente conversar. E aí, olha só que curioso, a gente tem o comecinho da Idade Moderna. Em 1500 o Brasil é conquistado, né, por Pedro Álvares Cabral, não é descoberto, já existia aqui. Em 1492, né, o Cristóvão Colombo se apresenta ao rei da Espanha e diz que conquistou o território, né, que seria a Índia, mas na verdade era o território americano. E o que isso quer dizer para mim e para vocês? Isso quer dizer que cada vez mais essa Europa está numa transformação tão intensa, tão intensa, tão intensa, que, velho, coisas fundamentais aconteceram aqui. Por exemplo, é aqui no Renascimento, mediante todo esse contexto que eu estou falando para vocês, que a gente vai ter a teoria do heliocentrismo comprovada. Né? Exatamente na Idade Moderna, com Copérnico e Galileu. É aqui no Renascimento que a filosofia se divide em duas possibilidades. Né? A filosofia, a partir do Renascimento, ela pode ser pensada pelo campo da política, tá? Ou a filosofia pode ser pensada pelo campo da ciência. Vamos colocar aqui epistemologia. E tanto a filosofia voltada para a ciência, quanto a filosofia voltada para a política, ela acaba, né, beneficiando sobretudo a classe burguesa. Porque essa política é uma política pensada a partir da transição e da existência da burguesia. E a ciência vai existir para atender os interesses de mercado.
No século XVI, já fala um pouquinho dos autores, a gente tem outras coisas acontecendo muito importantes. Em 1517, a gente tem a Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante está dentro do Renascimento também. A Reforma Protestante ela tinha valores religiosos e políticos. Né? Ao mesmo tempo, a conquista do Novo Mundo faz parte, né, de países como Portugal e Espanha, América Portuguesa, que a gente chamou de Brasil, a partir da Espanha, América Espanhola, Inglaterra e França estavam na Guerra dos 100 Anos, dificultaram um pouco as grandes navegações desses países. Ao mesmo tempo, Portugal e Espanha também tinham suas pretensões na Índia, tinham pretensões com ouro e prata, e um detalhe muito importante, né? A gente continua tendo os distúrbios religiosos entre cristãos versus muçulmanos e agora de cristãos entre cristãos. Porque a gente tem, né, a Igreja Ortodoxa Grega no Oriente, aí a gente tem a Igreja Católica e a gente tem as igrejas protestantes, ou as religiões protestantes. Luteranos, calvinistas, anglicanos, wesleyanos. Então qual é o ponto, pessoal? Conquistar o mundo envolve uma mentalidade de uma sociedade pós-renascimento, uma sociedade burguesa. Mas também envolve, no aspecto religioso, uma tentativa de provar quem é a verdade. Ok? Então vamos lá. Na episteme, alguns autores são importantes aqui, que vão surgir nesse momento. Né? Por exemplo, a gente vai ter os autores do campo do racionalismo. Dentre eles, eu destaco, porque já é a resposta, eu destaco aqui para vocês o nosso querido René Descartes. Tá? René Descartes, né, o pai da filosofia moderna, o cara que vai separar a filosofia da religião, embora ele venha afirmar para mim e para você que Deus é uma coisa inata, tá? Ele vai dizer que o nosso conhecimento pelas experiências é um conhecimento equivocado. Ele compara isso, por exemplo, com o nosso sonho, né? Quem garante que quando a gente está sonhando, a gente não está vivendo, e quando a gente está vivendo, a gente não está sonhando? Porque afinal, né, você estava sonhando, pá, que não sei o quê, e você sonhou com um cara que você nunca viu na sua vida. Você fala assim, nossa, mano, nunca vi esse cara na minha vida. Quem disse que não? Quantos rostos desconhecidos a gente esbarra no shopping e fala, opa, desculpa, moço, foi sem querer. Quantos rostos a gente esbarra sem querer na rua? Ou talvez a gente está vendo um filme lá atrás, está um figurante que a gente nem deu muita bola, mas o nosso cérebro foi, tipo assim, bizonhamente inteligente de captar aquilo e ficou lá armazenado. E uma hora a gente fala, nossa, eu sonhei com uma pessoa, nada a ver. Mentira. Sonhou com alguém que você já viu. Nossa, Biro, mas eu sonhei com um cavalo que tinha 480 cabeças. Mas alguma vez na sua vida você viu um cavalo, alguma vez na sua vida você viu uma cabeça. Então, automaticamente a nossa consciência, que é absurdamente criativa, ela pode projetar isso no sonho. Então, se não há diferença entre sonho e realidade, então automaticamente a gente tem que questionar as nossas experiências. Diferentemente dos autores que valorizam a experiência. Dentre eles, o nosso querido Francis Bacon. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Que idiota. O Francis Bacon, o empirismo, como eu comentei com vocês, ele refuta o pensamento do Aristóteles, né? Que dizia lá que sobretudo, né, a lógica ela se parte de algo universal. O Bacon fala assim, o conhecimento é a partir do indivíduo que usa o conhecimento para dominar a natureza. Daí vem uma famosa frase do Francis Bacon: saber é poder para o homem dominar a natureza. Meu, essa frase, nossa, eu queria dar uma aula só disso, velho. Essa aula que seria sensacional se fosse só isso. E essa frase dele, saber é poder, vai de encontro com esse contexto. Pessoal, nesse contexto, cada vez mais a burguesia está se desenvolvendo e cada vez mais conhecer a natureza para ter condições econômicas. Olha que bizarro, o homem está saindo da Europa, dominando o Oceano Atlântico, vindo para a América, pega as coisas daqui, transforma e vende lá como mercadoria. Olha só, o saber é poder para o homem dominar a natureza. Ponto 2, o que é esse homem? Esse homem ele é coletivo como homem, mas ele é sobretudo individual, é para o indivíduo dominar a natureza. Então perceba como essa frase do Francis Bacon vai de encontro com a mentalidade econômica da época, né? Uma sociedade aí que a gente já comenta um pouquinho o seu aspecto político, tá? Os caras da escola de Frankfurt vão dizer que essa concepção do Bacon é base de um conhecimento instrumental para gerar riqueza. Mas calma, não nota isso não, calma, relaxa, que mais pra frente a gente conversa. Além do Bacon, a gente tem o David Hume, um importante empirista, que fala assim, opa! A experiência ela é válida, sim, ela é importante, sim,
Mas vamos tomar muito cuidado, porque a gente pode ter, na verdade, uma produção de um hábito. O que é um hábito? O hábito é aquilo que a gente faz constantemente e a gente não tem criticidade. Cuidado com isso. Essa briga razão, experiência, experiência, vai fazer com que surja um terceiro autor que venha mesclar, né? E venha dizer que é possível. Calma lá, gente. A gente consegue associar essas coisas. Quem é esse autor? É o nosso querido Immanuel Kant, da teoria do criticismo. Ele vai dizer que o conhecimento pode ser ou pela experiência ou pela razão. Uma coisa muito importante, né? Esse conhecimento, ou pela razão ou pela experiência, produziria o conhecimento que a gente chama de sintético a priori. Ou seja, a minha experiência individual me insere no mundo antes de mim, racional, tá? E o Kant dizia que a nossa razão deve ser crítica, que à medida que a razão fosse crítica, a gente se emanciparia. A razão produziria em nós uma autonomia, um famoso esclarecimento. Essa filosofia da ciência, tá? Século XVI, século XVII e século, por exemplo, XVIII, ela andou lado a lado com a filosofia política. Por exemplo, pós-Renascimento e dentro da Idade Moderna, a gente tem o Maquiavel. Maquiavel, que lá na Itália, no ano de 1513, para 1517 também, agora me deu branco se é 13 ou 17, escreve um livro chamado O Príncipe. Esse livro do Maquiavel vai ser uma defesa, sobretudo, de um Estado racional e laico. Ou seja, Maquiavel escreve dentro do Renascimento. Isso quer dizer que as concepções de laicidade, meus amores, elas surgem exatamente aqui no Renascimento, e não no Iluminismo ou não na Revolução Francesa. Tudo bem? Maquiavel, ele refuta pensamentos até então políticos vigentes, como, por exemplo, os pensamentos lá atrás do Aristóteles, como, por exemplo, os pensamentos lá atrás da própria escolástica. Maquiavel cria uma ética política, tá? Aristóteles lá atrás, escolástica, dizia que a ética e a política estavam assim, ó, lado a lado. Maquiavel fala assim, a ética política pode divergir e deve divergir das questões particulares, porque o ato de governar, sobretudo, é um ato pragmático. Maquiavel não é maquiavélico. O teu vizinho pode ser maquiavélico, Maquiavel não. Maquiavel é racional, objetivo. Maquiavel retoma os conceitos do paganismo que a filosofia cristã tanto tinha refutado. Como assim Maquiavel retoma? O paganismo valorizava a relação do homem com a natureza. Maquiavel defende a relação do monarca, do príncipe, do soberano para com a natureza, que é a sociedade. Aí no Maquiavel a gente vai ter um outro tipo de Estado, que é o famoso Estado absolutista. Quem? Do Thomas Hobbes. Né? O Thomas Hobbes defende a concepção de que, em primeiro lugar, todo mundo é mau. O homem é o lobo do homem, né? O homem vive em guerra perpétua entre si, a violência é uma condição de natureza, então a gente precisa criar um mecanismo, um árbitro, né, que venha controlar aí a barbárie humana. E esse árbitro tem que ser muito forte, tem que ser um soberano absoluto. Chamamos isso de Estado absolutista. Isso aparece numa obra dele chamada Leviatã. Thomas Hobbes é o primeiro autor contratualista. Então escreve aí para você. Você que vai fazer provas como Universidade Estadual de Londrina, Universidade Estadual de Maringá, você que vai fazer Enem, você que vai fazer, por exemplo, a Universidade Federal do Paraná, você que vai fazer a Universidade Federal de Minas Gerais, você que vai fazer Federal de Uberlândia, né? Que são questões muito comuns nesses vestibulares. O Hobbes é o primeiro contratualista, por quê? Porque essa relação da existência de um Estado como um árbitro, que vai dizer o que a sociedade tem que fazer, é fruto de um pacto, de um acordo, de uma aliança que exerce ou é feita mediante consentimento. O Estado existe para conter a barbárie, ainda que esse Estado haja de uma forma bárbara. Ao passo que os súditos, os cidadãos, eles abrem mão da sua liberdade para o Estado. Reivindicam a sua liberdade, consentem. Olha, Estado, eu abro mão da minha liberdade de natureza em troca da sua proteção. Por isso que alguns reis europeus vão dizer o seguinte, olha, o Estado sou eu sou o rei Sol. Quem é que fala isso? O rei francês Luís XIV, do século XVII. Essa concepção do absolutismo é refutada por outros contratualistas, dentre eles autores do liberalismo.
tá? Quando eu falo liberalismo com vocês, o liberalismo proposto por uma figura chamada John Locke, que também é um autor do campo da epistemologia, porque ele é um autor empirista. O John Locke é um autor do século XVII, ele falece em 1704, já no século XVIII, e um escocês que pensa o liberalismo no campo econômico chamado Adam Smith, numa obra chamada A Riqueza das Nações. O liberalismo refuta o pensamento do Hobbes sobre dois olhares. O primeiro olhar sobre o olhar político. Né? Para o John Locke, por exemplo, no liberalismo, o homem nasce bom e mau ao mesmo tempo. E segundo o John Locke, bem como os liberais, o poder não deve ser concentrado unicamente nas mãos de um soberano. Né? Segundo o John Locke, é necessário colocar elementos que freiem a ação do monarca. Então, o John Locke seria favorável a uma monarquia constitucional. Né? Inclusive, o John Locke, aqui no liberalismo, vai ser um cara que vai ser uma influência nas revoluções burguesas ainda da Idade Moderna que ocorrem na Inglaterra. Entre elas, revoluções do século XVII, que é a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, onde dizia assim, o rei reina, mas não governa. Então, essa concepção da Revolução Inglesa é oriunda do pensamento liberal do John Locke, o que já diz como lentamente as mudanças estão acontecendo aqui. Ao mesmo tempo, o liberalismo tem uma pegada econômica forjada aí pelo Adam Smith, criada pelo Adam Smith. Por quê? O liberalismo combate o absolutismo e também combate o pensamento econômico absolutista, que a gente vai chamar de mercantilismo. No mercantilismo, era muito comum o Estado interferir na economia, porque, segundo o pensamento mercantilista, quanto mais o Estado interfere na economia, mais riqueza um país vai ter. Vem o Adam Smith e fala assim, nada disso, neca de pitibiriba. Quanto mais o Estado interfere na economia, mais pobreza. A gente só vai ter riqueza, segundo Adam Smith, se a economia for livre, igual a natureza é. E aí vem uma frase que ele coloca nessa obra maravilhosa, né, do Riqueza das Nações, que não é dele, mas que ele pega de uma corrente chamada fisiocracia, que era uma corrente que defendia o seguinte, olha, a riqueza não está no comércio, está na agricultura, está na natureza. Tanto que esse conceito, né, que a gente chama de fisiocracia, casa com aquela corrente da literatura que vocês chamam de arcadismo e aprendem aqui nas aulas da sala. Mas enfim, a frase em francês é laissez-faire, laissez passer. O que quer dizer? Deixa fazer, deixa passar. Adam Smith, liberalismo econômico, vai dizer o seguinte, olha, deixa com que o próprio mercado se regule. Né? Olha, se tiver crise econômica, deixa acontecer, uai. O próprio mercado se regula. Não vem o Estado colocar a mão para socorrer, não. Porque quando tiver prosperidade, o Estado também não tem que colocar só a mão para ganhar riqueza, não. Ele vai dizer o seguinte, olha, a economia tem que ser livre, porque a economia é uma coisa do interesse coletivo. A riqueza e a economia é natural. Aquilo que põe a sua mão sobre riqueza e economia é antinatural. E aí o Adam Smith vai falar o seguinte, olha, não é da boa vontade do padeiro que ele faz pão. Não é da boa vontade do açougueiro que ele corta carne. Desculpem, é por interesse. Nessa fé, nessa paciência. Então, lentamente, pessoal, essa burguesia que dá origem ao Renascimento, ela vai aumentando a sua influência intelectual e prática na Europa, tá? E é a partir disso que o liberalismo vai colaborar para o surgimento de um conceito teórico muito importante chamado iluminismo. O iluminismo, né, que entra aqui, que vai permitir a ocorrência das revoluções burguesas, o iluminismo, meus amores, dentre outras coisas, tem como principal característica a valorização da ciência e da razão contra a predominância de concepções e de visões de mundo que os iluministas viam como ainda herança da sociedade medieval. Eu vou dizer uma para vocês. A concepção básica de que o poder vinha de Deus. Os iluministas refutavam, abominavam essa concepção, né? Porque o monarca era rei pela vontade divina, então essa ideia, poxa, ela é medieval. A gente saiu da Idade Média, mas parece que a Idade Média não saiu da gente. Tanto que os iluministas, gravem bem, vão chamar o século XVIII de século das luzes.
em oposição àquilo que eles denominam como o século das trevas. Mas tome muito cuidado. Quando você fala século das trevas e você concorda com isso, você acaba sendo, como é que eu posso dizer, simpático à ideia de que na Idade Média nada existiu de inteligente. Quando na verdade existiu. A própria escolástica, o próprio humanismo, o próprio renascimento surge na Idade Média. O próprio florescimento da razão na Idade Média foi possível. Então, cuidado. O termo século das trevas foi criado pelo iluminismo de uma forma pejorativa para ver o passado como algo ruim. Tudo bem? Ok? Tranquilo? Dentre os autores iluministas, que a gente vai ter vários contratualistas no campo da política, Voltaire, que vai dizer que, na verdade, olha, o homem não é ruim, não. O homem é bom. A sociedade o corrompe, em especial a existência da propriedade privada. Então, olha só. Contratualista, John Locke, contratualista. No iluminismo, Voltaire, contratualista. Os autores liberais e os iluministas, contratualistas, combatem o absolutismo proposto pelo Hobbes. Só que entre eles, tanto liberais quanto iluministas divergem. O John Locke defende a propriedade privada. Eu falei Voltaire, né? É Rousseau, perdão. O Rousseau refuta a propriedade privada. Né? Para o Rousseau, a propriedade privada é a origem de toda a maldade humana. Então eu falei Voltaire agora há pouco, corrija aí que é Rousseau, tá bom? Vai que eu confundo novamente Alexandre o Grande com Carlos Magno e você fica marcando, meu Deus do céu, não sei o que. Deus que me livre, tá? O fato, pessoal, é que as transformações políticas, mais as transformações da ciência, cada vez mais ampliam a influência da sociedade burguesa e dos valores burgueses sobre esse passado ainda de tradições medievais. Vai permitir, entre o século XVII e XVIII, uma série de revoluções. Na Inglaterra eu já falei que são as revoluções inglesas que colaboram e dão, inclusive, à Inglaterra condições suficientes para o desenvolvimento do capitalismo. Depois, no século XVIII, a gente vai ter uma transformação no campo econômico que chamamos de Revolução Industrial. Depois, ainda no século XVIII, a gente vai ter a independência dos Estados Unidos, que também é chamada de Revolução Americana, 1776. Depois a gente vai ter a Revolução Francesa no ano de 1789. Você tem que gravar que a Revolução Francesa marca o fim disso e o começo disso, para ficar fácil para vocês. A Revolução Francesa é uma cereja do bolo de uma série de revoluções que foram imbuídas de valores iluministas. Ou seja, cada vez mais a burguesia, que surge ainda na Idade Média de uma forma tímida, que sofria porque não podia ter lucro. Essa burguesia que lentamente começa a dividir espaço com a igreja e com o clero mediante o Renascimento. Cada vez mais essa burguesia está determinando o rumo da história. E é o que a gente continua no nosso próximo e último vídeo. Um beijo grande, nos vemos. Tchau, tchau.